Salve rapaziada, tudo bom com vocês? Professor Sailes na área novamente, tá? Hoje, 16 de junho de 2021, sejam todos bem-vindos à nossa aula de Química. E aí, preparado para mais uma atividade? Vai! Na aula passada, estudamos a questão da solução, soluto e solvente. Vocês lembram? A gente fez a separação desses elementos e identificamos nas substâncias que eu apresentei para vocês o que é soluto e o que é o solvente, beleza? Na aula de hoje, iremos realizar a retomada de tudo que foi trabalhado ao longo dessa segunda unidade, tá ok? Vamos perpassar pela questão da mistura, da substância e da solução, beleza, turma? E, ao final, a gente vai realizar uma pequena atividade, tá? Que espero que vocês façam, pois ela tem um peso de nota um pouco maior que as demais, beleza? Vamos realizar a revisão dos assuntos que estudamos ao longo dessa segunda unidade, sobre substância pura e substância simples, sobre mistura homogênea e heterogênea, tá? E os tipos de separação de misturas. Também estudamos a questão de solução, né? O que é soluto e o que é solvente. Então vamos aqui, pessoal, falar um pouco sobre a definição da substância. Temos a substância pura e simples, né? Que são classificadas como simples quando em sua composição há átomos de apenas um elemento químico. Veja bem, turma, a substância ela é encontrada de maneira natural no espaço, né, onde a gente vive. Então, exemplos de substância pura simples, inclusive alguns alunos me trouxeram. O ferro presente nas ferramentas, o enxofre presente em remédio principalmente para gado, né? O cuidado com o gado, temos o alumínio, dentre outros. Por que, professor? Porque a gente encontra esses elementos de maneira natural, tá? A gente encontra no solo, ou que seja no ar, enfim, ou no meio, numa árvore, ou no animal, algo assim do tipo, sem nenhuma intervenção química, né? Ou seja, é intervenção laboratorial, não é produzida em laboratório, tá? Então, a principal característica das substâncias são essas, porque ela é encontrada de maneira natural, tá? Naturalmente no nosso meio, onde a gente convive, beleza? E substância pura composta são aquelas em que é encontrado dois átomos de mais de um elemento químico, tá certo? É composta porque possui átomos de mais de um elemento químico. O exemplo mais claro que a maioria me trouxe na turma do segundo ano é a água. Por quê, professor? Porque a água, a gente encontra a água com dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. E todo canto que você vê a água, todo buraco que você abrir que brotar a água, vai ser essa mesma fórmula, H2O. Dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. E ela não foi feita em laboratório, ela é encontrada de maneira natural, tá? No meio em que a gente vive. Então, esse é o maior exemplo de substância pura composta, tá? Lembre-se, as substâncias, elas são encontradas no meio natural, tá? De maneira natural, sem intervenção química nenhuma, tá? Não foi passado por nenhum laboratório, nem nada. Aí vem a questão da definição de mistura. Professor, me relembra aí o que é mistura. Mistura corresponde à junção de duas ou mais substâncias puras que são chamadas de componentes, tá, turma? E dentro da mistura nós temos a mistura homogênea e heterogênea. Na homogênea temos uma fase só e na heterogênea temos duas fases, ao qual a mesma não se mistura, tá bom?
Como assim, professor? Um exemplo de mistura homogênea. Nós temos aí por mistura homogênea o suco. O suco é uma mistura homogênea por quê? Porque ela é uma fase só, tá? O suco se dissolve na água, ele se mistura e ele permanece líquido, tá? Na mistura heterogênea, temos o exemplo da luminária que o professor fez na aula, vocês lembram? Pois então, por que é heterogênea? Ali tem duas fases, a fase líquida, né, que é a questão da água, e também a oleosa, que é o óleo. E ambos não se misturaram, mesmo colocando comprimido efervescente, mesmo agitando, passando por aquela agitação toda, eles não se misturam, tá? Inclusive esse experimento ainda está aqui. Mãe nunca sentiu falta do pote de beber água, não. Graças a Deus, senão já tinha levado uma surra. Mas enfim, então essa é a diferença disso de mistura homogênea e heterogênea. Lendo aqui para complementar o que o professor disse, mistura homogênea são aquelas que apresentam os componentes em apenas uma fase e por isso as mesmas propriedades em todos os seus pontos, tá? Além do suco, tem também o soro caseiro, viu, turma? Temos também, quando visualmente, percebemos mais de uma fase, então a mistura é classificada como heterogênea, que foi basicamente o que o professor explicou na questão da luminária. Então, assim, turma, se tem a mistura, tem a separação, né? Se a gente consegue misturar os trem tudo, tem como também separar. Professor, como assim? Veja bem, turma, eu trouxe aqui alguns exemplos de separação de mistura, tá? Nesse primeiro momento, eu vou trazer as misturas, a separação para misturas heterogêneas. Lembrando que são várias, mas eu só trouxe apenas 4. Temos a catação, que é um método de separação utilizado para separar os componentes de uma mistura formada por sólidos de tamanhos diferentes, como por exemplo a separação de pedras dos grãos de feijão. Quando sua mãe está ali separando, catando o feijão, né, o ditado mais correto, né, correto assim, mais popular, ela está fazendo a catação, que é um exemplo de separação de mistura heterogênea, tá ok? Temos a ventilação, que é um método que utiliza a força do vento para arrastar o componente menos denso. Exemplo, separar a casca do grão de amendoim. Um exemplo do nosso dia a dia de separação de ventilação, para quem mora no Antari, quando vai pegar o café no terreiro, aquele último que varre, que vem com terra, que põe na peneira e peneira e joga para cima. Ali, quando ele joga para cima, o vento, né, acaba soprando uma ventilação natural e separa a areia do café seco, tá? Para aqueles que lidam com o milho, em todas as comunidades que trabalham, né? Baixio, Canarim, Antari também, Queimada, Volta, Serrinha, Palmeiras, Santo André, enfim. Acredito que todos trabalham, mesmo que seja o milhozinho da pamonha do fundo do quintal, mas sempre que debulha o milho para dar para a galinha alguma coisa assim, ou para os porcos, ou para fazer farelo, para fazer cuscuz, ou uma canjica, né? Você precisa de separar o milho dos restos da palha ou daqueles fiapos de cabelo que às vezes ficam. Então coloca na peneira. Quem nunca viu o avô fazendo isso, né? A avó jogar o café ou o milho, algo assim para cima e soprar. Então, isso é um exemplo de separação, a ventilação. Temos também a filtração, que é um método no qual o filtro de papel retém o componente sólido de uma mistura formada por um sólido. Exemplo, separar a areia da água. Temos também a questão de filtração, o café. Quando você coa o café, você não faz a filtração, não separa o pó da água, é um exemplo de separação por filtração. Além disso, o filtro de água, que coloca água e aí as velas, né, faz o processo de filtração das impurezas. É um exemplo de separação de mistura. Além desses, temos também a separação magnética, que é o método no qual o ímã é utilizado para retirar o componente metálico presente em uma mistura formada por sólidos. Exemplo, separar a limalha de ferro da areia, tá? Muitas vezes as pessoas utilizam isso, turma, principalmente em praias, para encontrar objetos de valor, anel, relógio, pulseira, entendeu? Então, quando eles vão passando um ímã, que tem até sensores, eles acabam captando. Quando está na superfície mesmo, já gruda no ímã e já faz a separação.
Então, esses são tipos de separação de mistura heterogênea e que, na sua grande maioria, pode ser realizada de maneira natural no nosso dia a dia, sem o auxílio de equipamento. Temos também a separação de misturas homogêneas, tá, turma? Essa é mais complexa, tá? Tem várias, mas eu trouxe apenas 3, beleza? E aí, nessas misturas, nessa separação dessas misturas homogêneas, grande maioria dela acontece em laboratório, tá? Como exemplo, fusão fracionada, método utilizado para separar os componentes de uma mistura homogênea formada apenas por sólidos que apresentam diferentes pontos de fusão. Exemplo, separação do componente do ouro 18 quilates. Temos a evaporação, método utilizado quando não temos o objetivo de reutilizar o líquido presente na mistura. Exemplo, separação da água do sal em uma salina. E temos a destilação simples, método utilizado para separar os componentes de uma mistura formada por um sólido dissolvido em um líquido. Exemplo, separar a mistura água e sal. Como vocês veem, são exemplos de separação de misturas homogêneas e que a gente não consegue fazer no nosso dia a dia como fazemos na mistura heterogênea, tá? Pode até acontecer um ou outro que a gente consegue fazer, né? Como exemplo mesmo, o arroz. Quando você coloca o arroz para cozinhar, que ele seca. A água ali separa, né? A cozinha deixa ali umedecido, mole, mas não permanece a água ali. Ela evapora, tá? E dentre outras situações. Também estudamos a questão da solução, soluto e solvente. Aí vem a definição. O que é solução? Uma solução pode ser definida como a mistura homogênea de duas ou mais substâncias. Tá? O soluto, a substância que se dissolve no solvente, em uma solução é chamado de soluto. O soluto está presente em menor quantidade que o solvente. Solvente, a substância que dissolve o soluto em uma solução é chamada de solvente. O solvente está presente em maior quantidade do que o soluto. Lendo de trás para frente. O solvente dissolve o soluto e quando isso acontece se transforma em uma solução. Como assim, professor? Voltando mais uma vez ao exemplo do suco e do soro caseiro. No soro caseiro, o solvente é a água. O soluto, o sal e o açúcar. Quando você mistura tudo isso que faz o soro, você fez uma solução, tá? Bem assim é o suco, solvente, a água, soluto, o pó e a junção disso tudo é a solução. A questão que eu vi que muitos sentiram dificuldade foi em determinar o soluto e o solvente do remédio efervescente, que eu peço desculpas a vocês, que foi no momento de produzir a atividade, que eu pude observar que no momento eu deveria explicar que deveria ser o remédio efervescente por meio do comprimido. Tá? Um exemplo, o Sorrisal e esqueci, mas é o vitamina C que existe, esqueci o nome, mas sei que é vitamina C. Então, nessa situação, professor, qual é o solvente? O solvente é a água. E qual é o soluto? O comprimido, porque o comprimido, quando ele coloca na água, ele dissolve, tá? E se transforma na solução, que é o remédio efervescente. Então, o remédio efervescente só com água não faz nada. E só com comprimido também não faz nada, tá? Você só vai aderir problemas. Então, a junção do solvente, que é a água, com o soluto, que é o comprimido, né? Por exemplo, o Sorrisal, se transforma na solução, tá ok? Então, o Sorrisal diluído na água é uma solução. E foi trabalhado também, mesmo que de maneira rápida e prática, a questão da solução coloidal. Os coloidais, soluções coloidais ou sistema coloidal são misturas que apresentam aspecto de solução, ou seja, de uma mistura homogênea. Mas, na verdade, eles são misturas heterogêneas. Isso porque, embora não seja nítida a olho nu, a diferença das misturas coloidais podem ser observadas mediante o uso de instrumentos tais como microscópios. Tá, turma? A substância coloidal, ela, como o próprio nome diz, ela acaba enganando os nossos olhos, né? Como a gente vê no slide, desculpa.
ela engana os nossos olhos, porque a olho nu, como dizem, ela aparenta ser uma mistura homogênea. Só que, na verdade, ela é heterogênea, tá, turma? Ela é heterogênea. Então, é aquela questão, né? Aquele dilema. É ou não é? Tá? Então, assim, alguns exemplos de substâncias coloidais. Temos o creme hidratante, parece ser homogêneo, mas não é. O iogurte, o leite, o nosso sangue, a tinta e geleia. Um exemplo no nosso sangue. Professor, mas o sangue é uma mistura homogênea, é uma coisa só. Não. É porque a gente não consegue ver a olho nu, mas o nosso sangue ele é composto por glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, proteínas, a sacarose, né, que é a glicose, aliás, conhecido mais claramente como glicose, né? Então tudo é transportado pelo sangue, principalmente o oxigênio, que é uma das principais funções que a gente viu na aula de biologia, tá? Só furtando um pouco do assunto, a questão da função cardiológica no corpo humano, beleza? Então, o sangue é composto de tudo isso, só que a olho nu a gente não vê, tá? É somente no microscópio. Esses foram os assuntos que trabalhamos na segunda unidade, tá? Parece ser um pouco assim difícil, um pouco complexo, mas não é, turma, tá bom? Tem algumas nomenclaturas, algo assim que a gente fica meio sem entender, mas não é nada assim tão complicado. Eu acredito que é mais fácil do que as teorias de Arrhenius e de Bronsted-Lewis e de Lewis, da unidade passada. Mas enfim, tá, turma? Eu espero que vocês tenham compreendido toda a logística da aula e principalmente aprendido os assuntos. Se há feito nuvens no céu, derramar a tinta, colorir papel. A atividade de hoje é uma atividade bem simples, tá, turma? Vocês irão responder ao Google Formulário do professor, tá? Com algumas questões voltadas para esse assunto que foi trabalhado e que retomamos neste momento, tá bom? Espero que vocês tenham compreendido. As perguntas não são perguntas tão difíceis, acredito eu. É voltado para o que a gente estudou, beleza? E atentem-se, pois temos até dia 19 estourando para fazer todas as atividades, ainda mais os que estão atrasados, tá? Prestem atenção para não ficar para trás, beleza? E a atividade de hoje ela tem um peso de nota um pouco maior do que as demais atividades, então fiquem atentos, tá? Na aula de hoje tivemos a oportunidade de revisar o que estudamos ao longo dessa segunda unidade, né? Que foi basicamente o seguinte: mistura, substância e solução, tá? Viajamos um pouco a respeito dessas três situações, ao qual foram trabalhadas na segunda unidade. Em seguida, o professor orientou a respeito da atividade que será realizada no Google Formulário, tá bom? Então, assim, por hoje é só. Que vocês tenham um ótimo dia, uma ótima atividade. Qualquer dúvida já sabe que é só procurar o professor. Beleza?